Aqui no templo, em fevereiro a gente retorna, né? Fique atento aí à abertura da nossa escola bíblica dominical, só que é só lá em fevereiro, acho que é na segunda semana, não lembro. Vamos orar? Obrigado, Deus, mais uma vez, pelo privilégio de estarmos juntos como teu povo, como a tua igreja. Pedimos que o Senhor abençoe todos os irmãos que estão em viagem, ou que sairão em viagem essa semana ainda, que o Senhor possa livrá-los de todo mal, que possa ser um tempo de descanso, de refrigério para suas vidas como família. Também agradecemos por aqueles que já tiveram esse tempo, estão já retornando, que o Senhor também possa dar um coração grato e que possamos então, na força do teu Espírito Santo, perseverarmos neste ano para a honra e glória do teu nome, em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos? Que bom estarmos juntos aqui. Bom, nessas classes únicas aqui, a gente está reforçando, né, algumas ideias, em torno da cosmovisão cristã, como que um cristão deve viver a vida, né? Então, o tema central de hoje tem a ver com a fé cristã, a nossa fé, que molda as nossas escolhas. Então, a ideia é nós pensarmos sobre essa fé, que não é uma coisa subjetiva, né? Mas é a fé que nos arrasta a um viver coerente com as Escrituras. Então, vamos ver como que Deus nos conduz aqui nessa reflexão. E o texto-chave aí para nós está em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Quero pedir para alguém que encontre aí Romanos 12, leia para nós bem alto, por favor. Romanos 12, apenas o verso 1 e o verso 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Certo. Os irmãos devem lembrar na nossa exposição aqui na carta de Paulo aos Romanos, desse texto, quando nós chegamos nesse texto aqui. E aí essa ideia, né, na carta aos Romanos, quando nós chegamos no capítulo 12, esse capítulo 12 e esses dois versículos que nós acabamos de ler, como se ele fosse uma espécie de dobradiça, né, que liga ali toda aquela primeira parte, os primeiros capítulos, né, do capítulo 1 ao capítulo 11, como essencialmente uma parte doutrinária, onde ele vai colocando todas as bases da fé cristã, e aí é como se agora no capítulo 12, nesses versos que nós lemos aqui, houvesse essa dobradiça, né, que liga uma coisa à outra, ou por isso que até inicia com um portanto, né? Como que esse portanto está ligado a tudo que foi dito anteriormente. Então, o capítulo 12 de Romanos, ele é crucial na carta de Paulo por causa disso, né? Os primeiros 11 capítulos, eles tratam, então, da fé, da nossa doutrina, do que é uma carta doutrinária muito forte, né? Então, e os capítulos 12 a 16, eles vão tratar de como que nós devemos viver à luz disso, né? Então, na verdade, a caminhada cristã e o processo de santificação nas nossas vidas tem a ver com a fé, e não é uma fé subjetiva, né? Numa força impessoal, é uma fé num Deus vivo, no próprio Deus encarnado, que é tido como palavra, o verbo encarnado, e aí que nos arrasta das trevas para a luz para viver uma vida coerente, né? Então, fé cristã, a fé genuína, ela nunca é uma coisa que fica ali no campo das ideias, mas sempre deve nos arrastar para um viver coerente, a prática, no fim das contas. Nós falávamos, né, hoje aqui, lembrando a ceia, na Santa Ceia, de que ninguém é salvo por obras. Nós não fazemos coisas para sermos aceitos por Deus, mas uma vez que fomos aceitos por Deus, porque cremos no sacrifício de Cristo na cruz, então nós fazemos porque somos e não
somos porque fazemos. Então é claro que a gente tem sido relembrado sobre isso, né? Por que nós somos santos? Sim, existe essa parte posicional, onde nós éramos trevas, passamos a ser luz, né? Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou ali no seu reino de luz. Então, posicionalmente diante de Deus, a gente pode falar assim: sou santo. A igreja é santa, né? Em virtude disso, fomos separados, fomos retirados das trevas para a luz. Agora, a outra coisa que anda em paralelo e porque somos o que somos, devemos viver assim, devemos mortificar a nossa carne, né? Então, não é que existe essa questão posicional e existe essa questão das nossas decisões, das nossas escolhas, das nossas responsabilidades, no fim das contas, né? Então, acho que a grande dificuldade que nós temos na caminhada cristã é como entender esse processo, que ao mesmo tempo que é Deus operando em nós, nós temos uma responsabilidade, né? Então, mas ao mesmo tempo essa responsabilidade ela só é possível de ser vivenciada por nós na força do Espírito Santo, se Deus agir em nós, mas ao mesmo tempo somos responsáveis por fazer, por abandonar o pecado, por mortificarmos a nossa carne à medida em que nós vamos descobrindo, opa, eu estava indo nessa direção, mas Deus fala outra coisa, eu tenho que mudar de direção. E esse é o nosso grande desafio, né? Porque ou a gente acaba achando que tudo é essa graça, né? Que então Deus sempre vai ser aquele paizão que vem e que não está muito preocupado com como nós estamos vivendo, né? E aí então talvez a gente vai sendo negligentes com o chamado que Deus tem para as nossas vidas, né? Ou a gente cai num militar, né? Militarismo. Eu tenho que fazer, eu tenho que ser, eu tenho que... O tempo inteiro naquela dinâmica. Como equilibrar tudo isso, né? Então, acho que de cara a gente já tem esse dilema na nossa caminhada cristã, que se a gente não souber equilibrar, causa enfado, né? Causa uma bagunça também dentro da própria igreja também, né? Então, uma pergunta provocativa aqui. Depois de nós termos recebido, então, tamanha misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, como eu devo viver, ou como deve viver aquele que foi alcançado por essa misericórdia? Então não dá para cair nem num extremo e nem no outro, né? E não sei se você consegue perceber, na sua percepção sobre a igreja, esses extremos, ou melhor, antes de olhar para o outro, na sua própria vida, né? E o Senhor deseja que a gente consiga entender. Então o cristianismo ele não começa com faça isso, mas com o anúncio de que Deus fez isso, né? Que é o que nós lembrávamos há pouco aqui. Então o cristianismo começa não com faça isso, deixe de fazer aquilo, que muitas vezes nós até acabamos afastando muitas pessoas do verdadeiro evangelho, porque elas olham para as nossas vidas e elas só enxergam um conjunto de regras, né, do que pode e do que não pode fazer. Ah, não, eu não vou ser crente, porque ser crente eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo, né? Então, às vezes, por que as pessoas têm esse pensamento, né? Claro, primeiro por causa da dureza do seu próprio coração, porque no fim das contas elas amam mais a si mesmas, a ponto de elas não quererem abandonar tudo o que fosse necessário para servir ao Senhor Jesus Cristo, né? Mas também pode ser porque nós estamos vendendo toda uma ideia do que significa a vida cristã, que é essa coisa, às vezes, né? Faça isso, faça aquilo, deixe de fazer aquilo. E antes disso, então o Senhor nos convoca a apontar para uma obra que é a obra de Cristo, que é os méritos da cruz, que é por graça, que é por misericórdia. Então o ide é ide por todo mundo, fazer discípulos, né? Discípulos de Cristo ensinando. Não é ide por todo mundo e fazer não fumantes, né? E às vezes a gente inverte. Opa, peraí, eu tenho que ir lá, ide por todo mundo, tem que parar de fumar, tem que parar de beber, tem que parar de não sei mais o quê, olha, não sei mais o... esse conjunto, e aí que eu iniciei com esse dilema nosso inicial, porque, de fato, beber ou beber em si não é pecado, depende de como que vai se dar isso no seu próprio coração, né? Há teólogos no passado também que
fumava lá uns charutos, uns negócios assim, né? Dependendo da cultura, até isso não vai ser visto como pecado também, não. Né? Então é claro que é esse dilema que a gente vive, né? Porque de fato nós precisamos cuidar da nossa saúde, não podemos viver de qualquer maneira, né? Por isso que eu coloquei como um dilema inicial, né? Porque embora não seja o muito fazer, mas ao mesmo tempo Deus nos chama para sermos separados, diferentes deste mundo, a ter uma mente diferente. Então uma fé que vai moldar as nossas escolhas é o que Deus tem separado para nós como cristãos. Né? Não é então, ou seja, todas as áreas das nossas vidas, ou cada escolha que você faz na sua vida, no seu dia a dia, das menores até as mais grandiosas, elas, por você pertencer a Cristo, você deveria ter essa consciência. Opa, eu preciso ter uma perspectiva bíblica sobre este assunto. E se a gente não cuida, na maioria das vezes, a gente só vai vivendo a vida, as coisas vão acontecendo e vão nos atropelando, e a gente vai tomando decisões sem pensar o que Deus, na sua palavra, está falando sobre aquilo, o que Ele deseja para a minha vida em relação àquilo. E isso é carnalidade. Então nós que pertencemos a Cristo precisamos renovar a nossa mente com a palavra, né? Precisamos entender que Ele nos tirou das trevas para a luz por pura graça, por pura misericórdia, mas para ter uma vida de atitude, de ação que glorifica o nome dEle, e ao mesmo tempo não pode ser na nossa própria força, né? Então, dá uma canseira de pensar nessa dinâmica, porque muitas vezes eu mesmo me vejo enredado nisso, né? De depender totalmente desta graça e o quanto eu tenho que fazer, e aí daqui a pouco, como a gente não consegue medir isso muito bem, a gente está tentando fazer na nossa própria força, e aí nós não conseguimos, aí quando a gente está exausto, né? E esquece que Deus nos chamou para uma vida que tem a ver com liberdade, que tem a ver com essa liberdade de ser... É um paradoxo, né? Porque é a liberdade de ser escravo de Cristo. E aí então você fazendo tudo para a glória de Deus. Bom, então esse texto que nós lemos aqui, ela é construída, como eu falei, nessas duas partes. O que Deus fez por nós. Você deve revisitar essa carta aos Romanos depois, né? Leia numa sentada aí os 16 capítulos. Então o que Deus fez por nós, e aí só para destacar isso que eu estou destacando aqui, que a nossa fé, ela não está no vácuo, ela deve estar firmada numa doutrina. Essa doutrina procede das Escrituras. E essa doutrina não pode ser só um conjunto de conhecimento, deve nos conduzir ao desejo de correr atrás para vivenciar aquilo, né? Porque, claro, nós vamos acabar falhando nesse processo, mas pelo menos esse desejo de querer fazer a vontade de Deus precisa estar presente ali, né? Claro, ninguém vai viver só de desejos, é na hora do vamos ver sobre as questões da nossa vida que nós vamos ver se nós realmente cremos, né? Ou o Deus a quem nós adoramos, ele será evidenciado quando chegar a hora do vamos ver. Quando chegar uma questão na nossa vida em que você vai ter que decidir obedecer a Deus ou fazer aquilo que o teu coração está mandando. Então neste momento que nós vamos ver o que está regendo a sua vida, quem que molda as tuas decisões, em que você verdadeiramente crê, e não só esse movimento religioso, né, de estar presente num culto ou numa EBD, que é importante, mas fé não se trata só de nós virmos aqui, né, e ter esse momento. Mas a fé verdadeira tem a ver, nessa hora do vamos ver, e aí? Diante da criação do seu filho, a palavra de Deus é que vai reger? A decisão com quem você vai casar, é Deus quem está direcionando isso? É a luz das Escrituras? Ou você está escolhendo o seu próprio caminho? Então, aquela frase que eu já mencionei para vocês aqui, ecoando, né, de outros autores aí, nós fazemos o que fazemos porque adoramos quem adoramos. Então, quem nós adoramos fica refletido, por mais que nós tenhamos todas as boas intenções,
na nossa prática, na nossa prática. É por isso que nós temos que constantemente nos arrependermos mesmo diante de Deus. Senhor, eu pertenço a Ti, eu sou Teu povo, mas eu estou vivendo essa área da minha vida aqui como se não fosse. E aí Deus vai usando o quê? Vai usando a palavra, vai usando os irmãos para chegar e para alertar. Olha, isso aqui está errado. Olha, isso aqui não dá. Olha, e aí você, porque pertence a Deus, é convencido pelo Espírito Santo por meio da palavra, né, a mudar de vida. Então, os capítulos 12 a 16, como que nós devemos viver então? São instruções práticas. E aqui em Romanos 12, 1 a 2, é essa conexão entre essas duas funções, como eu falei. Então, em Romanos, a motivação para a vida cristã não deve ser o medo. E nem Paulo está usando da sua própria autoridade aqui para que as pessoas se motivem a obedecer a Deus com base em quem ele era. E aí, então, por isso que ele faz esse apelo aos primeiros 11 capítulos, porque o apelo de Paulo para não se amoldem a esse mundo, vivam de uma maneira coerente com o verdadeiro evangelho, são as misericórdias de Deus. É tudo aquilo que Deus já fez. Então, com base em quem Deus fez, com base no evangelho que nós professamos crer, é com base nesse poder e em todas as doutrinas que estão bem ligadinhas ali nos primeiros 11 capítulos de Romanos, sobre quem Deus é, sobre quem Cristo é, sobre o poder do Espírito Santo, sobre o processo de santificação nas nossas vidas, sobre o poder da palavra. Tudo isso é que deve mobilizar o nosso coração a querer obedecer a Deus. Se fomos justificados, ó a doutrina, né? Se fomos adotados, se fomos santificados, então nós devemos viver de acordo com o que Deus tem para nós. Então percebe, viver de um modo que agrada a Deus só é possível para um verdadeiro cristão. Por mais que a gente tenha alguém ímpio que não tema a Cristo, vivendo uma ética, e a gente possa olhar, nossa, melhor do que muito crente, né? Mas ao mesmo tempo, é por isso que a gente tem aquela ideia de que essas atitudes corretas e éticas diante desse Deus que é todo santo é como se fosse um trapo de imundícia mesmo, né? Então não é o muito fazer, mas, ou seja, é por isso que só o cristão verdadeiro é que pode verdadeiramente agradar a esse Deus todo santo. Então, se nós não entendermos essa base e o quanto a nossa fé está ligada ao que fazemos ou o que deixamos de fazer, aí, ou nós caímos num legalismo, ou em um ciclo de culpa também nesse processo aí, né? De olhar e ver que não consegue também, não conseguir cair, e aí nem uma coisa nem outra é o que Deus nos chamou para viver essa vida plena em Cristo desde já. Então mudar o comportamento sem transformar o coração não faz de ninguém um cristão. E aí os pais têm que tomar muito cuidado com seus filhos, porque eles estão aqui sentadinhos, bonitinhos, engomadinhos, comportadinhos, e aí a gente, que bom que pelo menos o meu não fica correndo pelo meio da igreja, atrapalhando, mas grandes coisas, não quer dizer nada, comportamento. Então nós precisamos olhar para a criação de filhos à luz das Escrituras, como Deus manda, como Deus não manda, apresentar o verdadeiro evangelho que não tem a ver com comportamento. E a gente acha que a gente já entendeu isso, mas isso está tão impregnado em nós, essa cultura do fazer, né, que até na nossa cultura isso também é muito presente, né, porque alguém já deu esse exemplo, né, a Gabi me traz um bolo na sua vasilha preferida, eu tenho que devolver, né, não é no pote de sorvete, eu tenho que devolver. E aí a lógica brasileira qual que é, né? Eu vou devolver e eu devolvo com algo dentro, né? Eu faço alguma coisa para não devolver. Essa lógica da retribuição está impregnada na nossa cultura, né? Até para receber um presente, nós resistimos. Não precisava. Não. E aí na hora de devolver, né, nós não conseguimos, parece que a graça, que é só receba e você não pode me dar nada em troca, não faz parte nem da nossa cultura aqui no Brasil, né? Talvez não sei como é que são nas outras culturas essas questões, né? Mas aqui eu sei que é isso, que tem um pouco disso, né? Então, quebrar isso é fundamental.
a gente entender essa fé cristã que deve moldar as nossas decisões, né? Os nossos passos na vida mesmo. Então, ok, isso aqui eu já fiz essa pergunta para vocês. Então aqui nós temos o fundamento de tudo isso, como eu também já falei, as misericórdias de Deus, né? Também já mencionei sobre isso aqui, porque ele faz todo esse pedido, ele alicerça o seu pedido com base nessas misericórdias de Deus. Então, se Deus é quem ele é e ele fez tudo o que fez por nós, então a partir daí não se conformem com este mundo, né? Estejam bem alicerçados no verdadeiro evangelho e que isso possa fazer sentido para nós. Então, a dedicação a Deus não é uma tentativa de conquistar a sua misericórdia, mas uma resposta à graça que já nos foi concedida em Cristo. Então, quando nós esquecemos isso, a gente cai nesses dois erros aí, ou legalismo ou esse ciclo de culpa. Então, nós não vivemos para conquistar a misericórdia de Deus, vivemos porque já fomos alcançados por ela. Então, isso é importante a gente entender. Então, qual que é a resposta coerente? O que Deus nos pede, então? Uma entrega total e um culto racional, como a gente está vendo aí. Tem um texto bíblico ali, ele fala que cada um de nós, a gente deve apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, como um sacrifício santo, como um sacrifício agradável a Deus. Então, diante de uma misericórdia tão grande que nos foi dada em Cristo Jesus, Paulo está deduzindo o quê? A nossa resposta lógica a tudo isso, se você verdadeiramente compreendeu o que foi feito por você na cruz, então a lógica adequada é uma entrega completa de todo o nosso ser, de todo o nosso corpo. E a ideia de corpo aqui não é só a questão física, né? Mas também inclui o que nós fazemos. Inclusive em Romanos vai ter no capítulo 6, ele vai falar, né? Antes vocês apresentavam o corpo de vocês como instrumentos de injustiça, mas agora apresentem como instrumento de justiça. Então é claro que o que fazemos com o nosso corpo reflete aquilo que pensamos, aquilo que cremos no fim das contas, né? Então, mas corpo é mais do que isso, é a pessoa como um todo, né? Que envolve ali a sua mente, envolve as suas vontades, as emoções, as ações no fim das contas. Então, este sacrifício, diferente até do Antigo Testamento, como se davam as coisas ali, é um sacrifício que é diário, que é consciente e que é contínuo também. Nós devemos, de forma racional, sujeitar o nosso entendimento às Escrituras, em todas as áreas da vida. Então, o cristão não tem uma vida dividida. O cristão, em todas as áreas, irmãos. Por exemplo, em tudo mesmo, né? Para votar, esse ano de eleição, né? Mas para votar, nós não podemos pegar assim, mas isso aqui não tem nada a ver. A gente deixa esse pacote aqui de política aqui, e aí agora eu vou lá para a igreja. Não existe isso na caminhada cristã. Um cristão, ele deve ter a perspectiva bíblica, né? Para reger todas as áreas da sua vida. Eu sei que esse tema é polêmico, né? Da política, é sempre polêmico, mas nós como cristãos precisamos ter uma perspectiva bíblica. Primeiro de entender que, só um parênteses aqui, né? Primeiro de entender que não há salvação em nenhum sistema político, né? Isso é importante nós sabemos. Porque de um lado ou de outro, um cristão é um cristão, a nossa bandeira é o próprio evangelho. Né? Agora, é claro que este evangelho ele transborda na cosmovisão, na maneira que você lê o mundo e vê o mundo. Então, na hora de, sim, escolher um candidato que você vai votar, você precisa ter uma mente renovada em relação a esse entendimento, sobre em quem você vota. Ou por que você vai votar. Você é livre para votar em quem você quiser. Graças a Deus, né, que no nosso país nós podemos votar em quem nós desejarmos. Né? Agora, no entanto, como cristãos, a gente precisa ter o filtro da palavra de Deus para nos orientar. Né? E aí você tem que analisar, porque num projeto de governo não existe cada área da vida. O que eles pensam sobre saúde, sobre economia, sobre cultura, sobre... Enfim, né? Eu não sou um cientista político,
Oi? Liberdade de expressão, sobre tudo, né? Então, eu não sou um cientista político, mas percebe que a política não é um assunto que está aqui, ela está interligada a todos os outros assuntos da vida. E aí nós, como cristãos, qual é o posicionamento bíblico sobre cada uma dessas áreas? Aí nós vamos cair em campos, em áreas cinzentas, né? Cinzentas mesmo. E para perceber o quê? Que não existe nem direita e nem esquerda, perfeição em nenhum desses campos. Em cada um deles nós conseguiríamos apontar distorções. Por quê? Porque é o homem que está regendo isso tudo, um homem caído, num mundo caído. Né? Então não espere redenção em político algum. Cuidado. No entanto, você não deveria olhar para essa área como se Deus não se importasse com isso. Porque Deus se importa com tudo. Ele rege as nações. É Ele quem coloca. Por mais que a gente ache que é a gente que vota, mas é Deus quem coloca e quem retira. Claro que usando sempre quem? É o próprio o ser humano, né? É Ele que convence do pecado, mas Ele quer que eu e você, a gente faça o quê? Evangelize. Para cumprir o propósito dele, Ele nos usa. Né? Então, acho que esse é um bom exemplo, porque a gente fica até com milindres para falar sobre este assunto. Mas uma coisa é certa, a vida cristã não é dividida. Nós devemos pensar em tudo com uma mente renovada pelas Escrituras. Como você tem pensado política? Como você tem pensado essas questões? Com uma mente carnal ou à luz das Escrituras? Então, que o Senhor possa nos endireitar nesse sentido também. Então, esse sacrifício vivo, ele é consciente, ele é contínuo, ele envolve todas as áreas da nossa vida. Certo? Fala aqui de um culto racional também, né? Não é um culto intelectualizado, mas é um culto coerente. Tem a ver com uma vida que responde adequadamente à graça recebida mais uma vez. Então o culto, essa reunião que nós teremos logo mais à noite, às 18h30, deve ser o transbordar de um culto que é vivenciado por nós diariamente. É claro que o culto solene, ele só se dá na reunião dos santos, não tem como a gente fazer um ajuste por nossa conta própria, então isso é uma coisa. Mas ele deve ser a junção de crentes que vivem uma vida de adoração. Em que sentido? Aí quando eu falo isso, você deve imaginar, eu tenho que orar e ler a Bíblia. É claro, isso tem que estar presente na sua vida. Mas aí nós chegamos em todas as questões. Aí nós chegamos em cada área da vida. Nós chegamos na maneira como você se relaciona com as pessoas, na maneira como você trabalha, na ética do seu trabalho, né? Fazendo tudo como se estivesse fazendo para o Senhor. Nós somos olha que diferença que deve haver nas nossas vidas. Então, se você pertence a Cristo, nós precisamos entender que o Senhor nos comprou por completo. E que enquanto a gente achar que dá para ficar dividindo a vida desse jeito, nós vamos ter problemas. Então, os nossos filhos vão ver incoerência nas nossas vidas, né? E a igreja toda vai sofrer. Né? E você mesmo vai sofrer. Né? Então, cuidado, não há comunhão entre a luz e as trevas. O Senhor te comprou e comprou por completo. Não dá para ele ser só quando você quer, né? Aí isso aqui está tranquilo. Então, e aí dentro disso tudo existe esse ponto de tensão, de nós não cairmos num legalismo, né? Barato das coisas. Né? Então Deus está interessado nas motivações do nosso coração, Deus está interessado no porquê que você faz cada uma dessas coisas. Então muito mais do que estar preocupado com um irmão que toma um vinho ou não toma um vinho, né? E biblicamente não há pecado algum nisso, embora eu acho que cada um deveria agir com prudência para não escandalizar os irmãos, e você pode, de fato, fazer isso, mas não precisa botar lá, né, uma taça de vinho no Instagram, viva Baco, só falta escrever viva Baco lá, né? Então, mas percebe, né, irmãos, é claro que por amor aos outros, a gente abre mão, a gente até que se tiver que abrir mão de alguma coisa para não escandalizar o irmão, a gente faz isso. Né? Então, o irmão vai jantar na sua casa nesse assunto, né? Aí você, hoje não vai ter nada disso aqui, porque eu sei que o irmão, não vou escandalizá-lo, né? Então, só para retornar novamente nesse embate que nós temos, nessa confusão sobre o que fazer, o que não fazer, quem nós somos,
em tudo isso, né? Mas fato é que até mesmo quando bebemos, nós devemos beber diferente de um ímpio, né? Não estou mandando ninguém beber aqui, não. Mas até mesmo se você não vê problemas em tomar essa taça de vinho, é diferente. É diferente. Você deve beber para a glória de Deus, degustando ali aquilo que o Criador nos permitiu criar para a glória dele, não andando embriagado por aí. Talvez você tenha sido ensinado, né, que é isso aí. E na nossa cultura a gente teria que considerar, porque na nossa cultura no Brasil também tem isso, né? Todo mundo imagina, crente não bebe. Então a gente precisa talvez ensinar o correto, mas cuidar, porque numa dessas a gente está, entre aspas, escandalizando os próprios ímpios, né? Que tem essa perspectiva a nosso respeito. Um professor no seminário até falou para mim assim, pastor não, Pedro, que eu perguntei, né? Antes de me converter, nas férias, eu saía com os meus primos, quando eu ia de férias, e realmente extrapolava em relação a essas questões de bebida, né? E agora, porque cada vez que meus primos me encontram, agora eles sabem que eu sou crente e eles ficam, e aí? E a cervejinha? E não sei mais o quê. E aí, eu bem doutrinado que estava, né? Graças a Deus também, Deus sabe todas as coisas. Não, eu não bebo mais. Não, o que é isso? Mas eles sabiam, ficavam naquela provocação, né? Aí esse professor, ele lembrou assim, não se trata de não beber. Ele até falou assim, o que você pode dizer para eles é o seguinte, não tem problema nenhum de beber, mas eu não bebo mais com vocês. Mas é claro que eu não falei isso para eles, né? Mas é porque o pressuposto da comunhão, né? A mesa, na Bíblia a gente tem pão e vinho como sinônimos de quê? De comunhão, de andarmos juntos. E o Salmo 1 está deixando muito claro para nós que nós não devemos estar em comunhão com o ímpio nesse sentido. Não significa que nós não vamos estar perto, junto, convivendo, com qual propósito? De fazer diferença. Agora, se você está lá, apático, fazendo até pior, não causando nenhum impacto, ninguém se incomoda da tua rede de ímpios, as pessoas acham você simplesmente o máximo, você é simplesmente o mais querido de todos, elas nunca olham e falam, sabe, cuidado aí, cuidado, porque talvez você não seja tão legal assim, o mundo está te amando, Jesus disse o contrário, que nós seríamos odiados, então cuidado. Né, excesso de amor do mundo aí pode ser um mau sinal, pode estar declarando algo sobre o teu sistema de vida, né? Então mas ao mesmo tempo é isso, né? Porque eu estou trazendo todas essas coisas até polêmicas aqui, de certa forma, e para tentar nos provocar a nos tirarmos dessa vida cristã legalista, mas ao mesmo tempo da gente entender que o Senhor nos chama a sermos diferentes, né? E esse que é a nossa linha de tensão aqui, porque você pode estar me ouvindo e ir caindo para um lado ou para o outro aqui nesse equilíbrio que eu quero tentar trazer aqui para nós. Equilíbrio não para negociar a verdade bíblica, mas um equilíbrio porque é bíblico. Sim. Sim. Bom, essa ideia de sacrifício vivo, a gente já falou um pouco, que é essa ideia de consagração contínua, diária, consciente, diante de cada decisão. Então, consagração não é um evento único, mas é uma postura permanente. Nós fomos chamados para sermos santos mesmo, separados. Temos que ter postura, mas essa postura não deve ser uma postura legalista, onde as pessoas olham para nós e a última coisa que elas imaginam ser na vida delas é ser um crente, né? Agora é claro que quem ama as trevas não vai amar a luz. Então esse é o nosso grande desafio aqui, que é a provocação, que a gente pode conversar justamente sobre isso, né? Sobre como não cair em nenhum desses extremos, sem negociar as escrituras, né? Mas incomodar o mundo no bom sentido. E não ser uma pedra de tropeço, trazendo coisas que nem mesmo Deus pediu, né? E colocando pesos que Deus não pediu também, né? Então o cristianismo, o evangelho, vamos dizer assim, ele é leve,
Mas talvez eu e você, porque fomos doutrinados desde que nascemos numa igreja, olhamos para o evangelho como algo penoso. E é por isso que é tão difícil de você viver essa plenitude. Porque foi acostumado ou doutrinado a ter um conjuntinho de regras. Assim, assim, assado. Aí quando você acha que pecou porque alguém disse que era pecado, você já se sente o pior crente do mundo, aí já que eu já botei o pé aqui, então vamos botar o corpo inteiro, e aí já assim, quando vê, o Senhor nos chamou para viver essa graça de separação do mundo, em separação deste mundo, mas levando o verdadeiro evangelho. Em nenhum momento, ide por todo mundo e fazei não fumantes. Ide por todo mundo fazer discípulos de Cristo. Estes por si só chegarão à conclusão. Agora, é claro que a palavra de Deus ela não nos joga num mar de incerteza, né? Ela nos joga num mar de absolutos. O que é e o que não é, não é. Mas até isso, o que é e o que não é, precisa ser transmitido com clareza bíblica, né? Que às vezes a gente tem medo de, por exemplo, até de pregar o verdadeiro evangelho falando que depende que a salvação é pela graça. Porque alguém pode imaginar, não, mas se ninguém perde salvação, porque ela é pela graça, inclusive, então é muito perigoso, porque daí o fulano vai achar que ele pode fazer o que ele bem entender, ele pode pecar e não vai perder nunca essa salvação. Percebe que é uma lógica que tenta convencer as pessoas pelo medo, né? Pelo medo e colocar ela na ideia do muito fazer. Mas o que deve nos motivar a querer obedecer a Deus não deveria ser essa chantagem. Nós deveríamos querer obedecer a Deus por entendermos essa grande graça, essa grande misericórdia, e aí então queremos, aí sim nos submetermos a ponto de esmurrar a própria carne para não desobedecer a Deus. Né? Então, isso é algo também contínuo, né? Isso é um dilema que a gente vive. Bom, o verdadeiro culto racional, então, como já falou, não é intelectualizado. E aqui nós temos esse campo de batalha dessa transformação aqui. Ele está falando para nós não nos conformarmos com este século, mas transformarmos pela renovação da nossa mente. E aí este século tem a ver com os padrões, os valores e as pressões desse mundo, tem a ver com isso. Então, não o conformar tem a ver com ser moldado ou pressionado por esses sistemas. Né? Então, este mundo quer nos colocar numa forma mesmo de pensamento. Pensar diferente é igual a você ser, na nossa época agora, quase que cancelado, que fala, né? Você pensar diferente é você ser cancelado. Experimenta lá postar lá nas suas redes sociais que Deus criou o homem e a mulher para que fossem para que formasse uma família. Bota lá. Vamos ver quais serão os próximos cenas, os próximos capítulos. Né? Então, parece que esse mundo quer realmente... Mas não é de agora, viu, gente? Isso aí já é desde sempre. Quer nos amoldar a um padrão que é totalmente contrário às Escrituras. Então, agora é claro que a ação prática, embora a gente não deva cair num legalismo, mas Deus nos convoca a uma ação prática, que envolve abandonar mesmo linguagens, conteúdos, hábitos que não condizem com Cristo. Não se enganem. Embora eu estou fazendo isso aqui, eu espero que eu esteja me expressando bem. Será que vocês acham que eu estou me expressando bem? Eu não quero deixar isso dúbio aqui. Mas embora tenha isso, Deus nos chama a abandonar mesmo. Arrependimento pressupõe abandonar uma vida que não condiz com as Escrituras. É isso. Né? Mas não uma troca mecânica, mas sim uma separação real mesmo. E é para isso, e aí então, para isso você tem que estar consciente desta luta em que nós estamos engajados aqui. Há uma guerra espiritual que tem a ver com luz e trevas, que tem a ver, de fato, sim. O pessoal fala que hoje o Brasil vive essa dicotomia, né? Mas isso já existe, irmãos, desde a queda. A guerra entre luz e trevas, desde antes da queda.
né? Então existem dois povos, os que estão nas trevas e os que estão na luz. E aí só passa a ser luz quem é encontrado por Cristo, por pura graça e por pura misericórdia. Aprove a Deus que eu e você passássemos a pertencer ao povo da luz, aos crentes. E aí, para travarmos essa batalha mesmo com propriedade, primeiro você precisa compreender isso. Existe sim uma grande diferença. É luz e trevas. E as trevas não compactuam com... A luz não compactua com as trevas. Ou seja, você era trevas, mas agora você foi feito luz. Você está em Cristo. Deve viver uma vida totalmente diferente. Mas é tudo, pastor, é tudo. Né? Porque é aquilo que eu falei antes, até quando nós temos que fazer algo que todo mundo faz, a gente faz diferente. Tem que trabalhar, tem que passar num vestibular, tem que... o que mais? Né? Eu vou casar, tenho que noivar, mas nós fazemos diferente. Vou tomar uma taça de vinho, é diferente. Já parou para pensar, os que são adeptos aqui, né, de tomar uma taça de vinho? Que você deve beber essa taça para a glória de Deus. E como é que você faz isso, né, na prática? Então, claro, com certeza não se embriagando, mas aí a pergunta, com quem você tem feito isso? E aí que aí vai estar o teu coração, né? O deleite ali. Você encara, então, se for ímpios, como alvos evangelísticos, aí uma coisa vai levando a outra. Então convém, porque que perspectiva ele tem sobre o que é um cristão? E quando eu estou, então, aqui vivenciando, ele não está fazendo uma leitura muito mais ampla do que eu posso imaginar, ou seja, de que na verdade não tem diferença alguma entre ser crente ou não ser crente, porque na tua mente está só assim, não, eu só estou mostrando para ele que não tem problema nenhum. Mas na mente dele, que percepção que ele está tendo sobre o cristianismo? É claro, a gente deve literalmente até ensinar mesmo. Olha, deixa eu te dizer, a Bíblia nunca falou nada sobre isso. Né? Inclusive Jesus está ali nos banquetes, com vinho, com tudo mais. Né? Mas nós não somos escravos do vinho. Nós não precisamos do vinho para ver alegria, ou para nos confraternizarmos aqui agora. Então quem que é o verdadeiro escravo nessa situação? Né? Então, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Esse chamado que Deus deu para as nossas vidas. Então, há uma pressão para a gente se conformar, ser moldado por fora, então pressionado aí para caber no molde. E é sem perceber, né? Sem perceber, a gente faz coisas. A questão da cultura mesmo é muito sem perceber. Né? Então, eu gaúcho que sou, eu demorei, ainda demoro, para perceber que vocês não estão entendendo o que eu estou falando, ou pelo jeito, ou pela própria expressão, né? Então a gente é moldado na cultura de tal forma que você não percebe que você está dentro daquela cultura, você está ali, né? Então quando a gente fala algumas coisas, a gente fala, não acredito, como é que vocês chamam determinadas coisas, né? Porque lá no sul a gente tem uma que é chavear. Quando saírem aqui da igreja, por favor, chaveia aí as portas todas, para deixar tudo bem, bem seguro aqui. Né? Quando que vocês entenderiam? Eu falo, vou deixar uma responsabilidade para vocês aqui, eu vou embora mais cedo, chaveia tudo. Mas na minha mente, eu comuniquei tudo fácil, tudo tranquilo. Na minha mente, eu falei, eu chego aqui, está tudo aberto. Como assim tu não me obedeceu? Não fez o que tinha que fazer? Né? Então, assim, quando a gente está moldado a uma cultura, a gente não percebe. E esse é o risco, né, de você ter aderido a uma cultura gospel e não ter entendido até mesmo o que significa ser um cristão. Porque quando Jesus está falando com o jovem rico, o que ele fala lá? O jovem rico chega, né, e ele coloca, cheio de pompa, todas as coisas que ele faz. Tudo isso eu tenho feito. Né? E aí isso também, e aquilo também. Aí Jesus... talvez querendo ensinar justamente isso que eu estou tentando ensinar aqui para nós todos hoje, nessa manhã. Ele fala, mas te falta uma coisa. Falta só uma coisinha. Você faz tudo muito bem mesmo. Vai, vende tudo que você tem. Dá para os pobres, e aí depois você vem aqui e me segue. E aí o que a palavra diz que acontece com esse homem? Ele vai embora triste. Ele vai embora triste. Porque ele andava na cartilha. Mas na hora do vamos ver, quando o próprio Jesus falou assim, só te falta uma coisa.
Quando ele viu que a fé tinha que mexer nas estruturas dele mesmo, aí ele, aqui não. Aqui, deixa eu seguir o meu curso mesmo, é demais. E nós fazemos isso, sem perceber muitas vezes. Cuidado, porque talvez você não vá sair da igreja literalmente, né? Não sou mais membro da Betel, mas no dia a dia, nas pequenas escolhas, não tem deixado Deus de fora, porque acha normal viver como se fosse mais um, qualquer um. E isso traz consequências para as nossas vidas. Então, o mundo nos discipula constantemente através da cultura, da mídia, hábitos, relacionamentos, tentando aí nos encaixar nos seus padrões. Nós devemos andar na contramão de tudo isso. E adivinha, a consequência vai ser que provavelmente você não vai ser chamado para o churrascão, né? Você vai ser deixado de lado mesmo, muitas vezes. Vai acabar sendo isso, no fim das contas. Mas a quem você deseja agradar? E aí aqui a perspectiva da eternidade, né? O mundo passa. 1 João 2,17. Esse mundo vai passar. A eternidade está logo ali. E você está conquistando tesouros onde? A quem você deseja agradar? Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente. Então o Senhor nos conclamando a viver essa vida de santidade. Para viver essa vida de santidade, começa com renovação de mente. Começa com você entender que você pertence a um povo. Você está, sim, em um lado dessa história. E existem dois lados. Não tem como estar no meio do... Alguém já brincou uma vez, né, falando, não dá para ficar em cima do muro, porque o muro tem dono, o muro pertence a Satanás, né? Então não existe em cima do muro. Ou você pertence ao povo de Deus e busca continuamente uma vida de consagração, negando a sua própria carne, abandonando hábitos, abandonando aquilo que influencia você grandemente, ou talvez, ou você vai viver uma vida miserável, mesmo sendo salvo, ou talvez, será que é salvo? Então, Deus nos chama a uma rejeição consciente e prática, e isso toca palavras, isso toca pensamentos, isso toca atitudes que não estão em conformidade com a vontade de Deus. Então, aqui a ideia de um carro, né, que até quando eu preguei eu trouxe essa ilustração de um carro valioso, mas enferrujado e abandonado, que precisa de uma restauração. Não vai bastar você só lavar e passar uma tintinha ali, uma camada de tinta apenas para esconder a ferrugem, né? Então, Deus não nos chama a uma conformidade, mas a transformação. É preciso realmente desmontar todo esse carro. É preciso realmente restaurar cada peça ali. Eu não sei como é que faz isso, acho que o Elias tem alguma noção de tudo isso, né? De restauração de carros aí. Mas tratar e renovar o motor de dentro para fora. Isso que é transformação. Então é não vos conformar, né? apenas para ser aceito, mas se tornar um referencial por ser luz no meio das trevas. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É claro que aqui Deus é o agente, porque há uma voz passiva aqui. Não é transformem a si mesmos, mas tem a ideia de deixem-se transformar. Né? Deixem-se transformar. É uma obra do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então é contínuo, não é um evento único, mas é um processo diário e exige a nossa participação. E aí a nossa mente tende a bugar, né? Mas nós não somos passivos nesse processo. Nós temos a responsabilidade de nos engajar no processo, desenvolvendo a nossa salvação. É Deus operando em nós, desenvolvendo a nossa salvação. Então a renovação da mente ocorre principalmente através da imersão na palavra de Deus. Para não nos conformarmos com esse mundo, precisamos ter uma mente transformada. Então é você pega toda a sua vida, pega todas as áreas de conhecimento que existe na sociedade, discussão, a que for, e agora pega as escrituras. Deus tem princípios e mandamentos para tudo que existe, para tudo que está ali, né? Então, por meio da palavra que nós vamos descobrir isso. É isso que vai ajustar o nosso modo de pensar
ao de Cristo. Então a vontade de Deus tem a ver com esse processo. Deus deseja nos dirigir à sua vontade e não à nossa própria vontade. Então o final de tudo isso, essa fé que molda, deve mover as nossas atitudes, tem a ver com fazer a vontade de Deus. Então o objetivo é experimentar essa boa, perfeita e agradável, né? Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a transformação não é um fim em si mesmo. O objetivo é nos capacitar a discernir, desejar e viver o propósito de Deus para nós. Deus quer nos transformar com qual propósito? Para glorificarmos Ele ainda mais. Não só um propósito de melhoria para nós. Ah, que bom, agora eu me tornei uma pessoa melhor. É claro que, sim, nós éramos trevas, nos tornamos luz, Deus está agindo em nós. Deus está nos tornando melhores, porque a cada dia mais parecidos com Cristo. E isso vai ser por toda a eternidade. Mas o propósito maior até mesmo da nossa transformação tem a ver com a glória de Deus. Acho que acabou a bateria aqui. Então, estão me ouvindo? Significa, então, mais do que apenas saber intelectualmente. Tem a ver com compreender, concordar, aprovar como vida a prática que Deus tem para nós. Então, que Deus nos conduza a isso. Até o microfone deu horário, ele falou assim, não trabalho mais. Então, assim, que o Senhor nos ajude, irmãos, a sair dessa vida legalista, mas ao mesmo tempo sair de uma vida que na verdade vai brincando com o pecado, né? Como se Deus não se importasse em ter nos resgatado das trevas para a gente continuar brincando na lama. Então o Senhor nos chamou, nos limpou, nos purificou. Nós devemos nos posicionar de forma diferente. E não só olhando para as nossas próprias vidas. É aí que está o ponto. Nós devemos nos preocupar uns com os outros, a ponto de chegarmos uns nos outros. Meu irmão, vem cá, nós precisamos conversar. Isso aqui não está alinhado com o que Deus deseja. Você precisa abandonar isso. Você precisa se arrepender. Você precisa crescer nessa área. Todos nós precisamos disso, porque temos os pontos cegos na nossa própria vida. Não é à toa que está ali esse processo de santificação atrelado à mutualidade bíblica. Então você e eu precisamos estar alinhados e ter a humildade e saber que Deus deseja nos transformar e Ele vai usar a sua palavra, vai usar a igreja como instrumentos mesmo para a nossa santificação. Então, as minhas escolhas diárias, elas revelam uma mente renovada. Como é que tem sido isso aí na sua vida? Então tudo começa com as misericórdias de Deus aqui, só para a gente encerrar. A nossa vida é uma resposta a elas, deve ser uma resposta ao que Deus fez por nós. E a única resposta deveria ser uma entrega total de nós mesmos como um sacrifício vivo, tocando todas as áreas da nossa vida. E como que isso ocorre? Através da renovação contínua da mente, rejeitando os padrões do mundo. Então dói mesmo, dói. Não é simples, porque a nossa carne quer desagradar a Deus mesmo. É sofrido. Agora o resultado, discernir e viver essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você está engajado aqui nesse processo, cada dia mais nós vamos encontrar prazer e contentamento no Senhor. E aí, por fim, aí sim, como deixar essas perguntas aqui para nós pensarmos, à luz de tudo que foi exposto aqui. As suas escolhas revelam uma mente renovada? Como é que tem sido aí? Quando você está sozinho, acha que está sozinho, porque o Senhor está presente em todo o tempo, né? Que escolhas nós fazemos quando ninguém está nos vendo, né? Talvez aí revele o Deus que nós estamos adorando, ou a falta de perspectiva sobre quem é esse Deus onisciente, onipotente. Que o Senhor nos encaminhe, irmãos, a um estilo de vida coerente com o Evangelho, né? Que quando peca, prontamente corre aos pés da cruz, clamando por perdão, clamando por restauração,
que tem moldado as suas decisões? Os padrões do mundo ou do Evangelho? Então, queria trazer essa reflexão para a gente nessa manhã. Que o Senhor nos conduza a uma vida verdadeiramente transformada. E que as pessoas, quando olharem para nós, possam ver Cristo, que nunca foi um legalista, que não foi, mas ao mesmo tempo mandou alguém vender tudo o que tinha e dar aos pobres para poder segui-lo. Então, e ao mesmo tempo estava sentado lá com as prostitutas, com os pecadores, com propósito, viu? Não era só para tomar vinho e se divertir, porque não tem nada a ver. Com propósito de revelar-se a si mesmo. Eu e você devemos imitar a conduta de Cristo, viver com propósito. Então é tempo de nós renovarmos a nossa mente com esta verdade. Renovarmos a nossa mente para podermos renovar a nossa mente. Então, que o Senhor nos capacite, irmãos, a não brincarmos de igreja, mas a levarmos a sério a caminhada cristã. E adivinha quando que você vai ser convocado a vivenciar isso? É na hora do vamos ver. É na hora que teu coração com todas as forças quer ir para um lado e Deus na sua palavra está dizendo assim, mas não é aí. É para o outro lado. E é aí que nós somos tentados e a nossa oração deve ser, Senhor, nos capacite, me capacite a te obedecer, Senhor, a mortificar a minha carne. E todos nós precisamos realmente fazer essa oração. Acho que todos os dias também. Amém, meus queridos? Vamos orar? Oremos.